Soberana é a lei. Embora em nossos íntimos se mantivesse acesa a dúvida, que em certos momentos borborejava, atormentando-nos corpo e alma, íamos aproveitando as horas de divertimentos e passatempos felizes. Combinamos não caçar e nem pescar, pois não é de bom tom um espiritista venha se tornar propositalmente assassino, nem mesmo em relação a irmãos tão inferiores em evolução. Por isso, passeios a cavalo se iam sucedendo, e 5 dias depois, à tardinha, estando também Eliseu e Gisa conosco, bifurcamos por aquela serrania, aproveitando ver, de perto, tudo quanto fosse possível daquela cascata belíssima de que já falamos. Ao pôr do sol, miríades de pássaros esvoaçavam, pipiando, piando, chamando tristes uns, alegres outros, saudosos outros, numa toarda sem fim, nem harmonia. Variavam em cor, em tamanho, em cantorias, assim como em oferta policrômica de extasiar se apresentavam as borboletas, ligeiras umas, pesadas outras, leves e diáfanas ainda outras, tudo numa promiscuidade de sonho, de luzes e sombras, de despedida e langor, como se aquela fosse a última tarde do mundo, o derradeiro respiro de todas as vidas, o máximo anseio da fauna em geral. Animais bravios de quando em quando uivavam ao longe, enquanto preás e outros roedores, como se fossem projéteis vivos, zigue-zagueavam de um lado para o outro, esgueirando-se alguns pelas frestas da pedraria, a olhar com olhares assustadiços e travessos para fazerem das ervinhas tenras um manjar apetitoso, ervinhas que nasciam por entre os sulcos da rocha, bem ao rés da montanha, onde o aguaceiro se desfazia em espumarada nos bordos da correnteza. Por entre touceiras espiavam coelhos do mato, e ouriços pardos e feios também vinham apreciar a festa da bicharada em despedida do dia. A um miado de onça, bem perto, Eliseu descarregou seu revólver, pondo todo aquele mundo festivo em polvorosa. Eram guinchos, grunhidos, silvos, pios, bater de asas, estrepitosas corridas e correrias. Em pouco, tudo era silêncio na vastidão da mata. Mas, em pouco, ora um pássaro, ora um roedor qualquer, a barulheira vinha num crescendo, e à medida que outros e outros vinham vindo, também o miado da fera se fez ouvir, razão porque deixamos o fundo do vale, fazendo a escalada. O crepúsculo vinha se acentuando, e enquanto o passaredo ia caindo em silêncio, os animais da noite vinham de tomar a dianteira nos ruídos em geral. Já era de meter receio que se passava, e não sem necessidade. Eliseu descarregava o seu revólver a miúde. Era quando a quietude inundava por um pouco o ambiente pujante da selva virgem. A noite estava sem lua, mas estrelas brilhavam no fundo azul escuro do firmamento. Para cima, sim, havia luzes e não ruídos. E a faixa branca da estrada, que cortava a campina lá embaixo, foi num instante devorada. Foi só apanhar o terreno plano uma vez descida a montanha para que cada animal procurasse dar de si o máximo. Quando chegamos à casa da fazenda, um apetite muito grande nos tangia a todos. E por isso o melhor feito foi jantar imediatamente. Ao término do jantar, do bom jantar daquela noite, ficamos por um pouco a conversar, sem imaginar em coisa alguma que não fosse a paisagística sublime e a bicharada bulhenta. Num repente, e interessantemente, todos tomados de angústia, pensamos em Sinhá Marta. Foi uma como sombra de terror, ou coisa assim, que nos assaltou, pois ficamos perplexos, suspensos em nossos íntimos, chegando as mulheres a se porem de pé, à espreita, como quem busca ver além dos horizontes ordinários, atingir o supranormal que ali rondava sem dúvida. Eliseu comentou preventivamente: vamos manter o equilíbrio mental e ficar ao dispor do que Deus nos enviar, sem medo e nem receio algum. Dado termos pensado todos em Sinhá Marta ao mesmo tempo, é forçadamente um sinal que isto constitui. Antes que terminasse ele as suas palavras ponderadas, Gisa foi tomada de um espírito familiar, havendo dito:
Que a paz de Jesus seja convosco. Não temeis coisa alguma, que não é para tanto haja o que houver, nascimentos ou mortes. O que se deu foi que Sinhá Marta, tendo abandonado o corpo por um instante, aqui veio e, encontrando em todos simpatia e atrações mediúnicas, fez o círculo de visitas e se foi. Só isso, nem mais um ceitil. Há mais uma pergunta nossa a seu respeito. Disse: Isso vou pedir-vos, pois achava-se ela muito enfraquecida. Fazei amanhã, aí pelas 5 horas da madrugada, uma reunião. Talvez tenhamos o que dizer, e seja o que for hajais de enfrentar, fazei-o com um levantado espírito de admissão aos supremos desígnios. Deixou-nos o espírito permanecendo a paz, mas uma paz mesclada de dolorosa expectativa. Por mais que nos fosse integral a consciência do dever para com as leis fundamentais, doía na alma sabê-la de partida, além de termos os filhos junto dela. Certo que havia gente de bom crivo e melhor alma por ali, capaz de todos os fazeres necessários, mas a eles, Sinhá Marta era insubstituível. Depois, qual a razão daquela exigência de termos de fazer a sessão às 5 horas da manhã? Não estaria implícito aí acontecimento fatal ou sua mais próxima expectativa? Ninguém dormiu, portanto, 2 horas naquela noite. Ela nos foi tão longo quão agonizante. Quando o relógio de pêndulo deu 5 horas, estávamos todos ao redor da mesa, religiosamente, à mercê dos guias, de alma contrita e aguardando o pior por vir. O fato de espíritos darem sortidas como aquela e visitarem pessoas de família ou amigas caracteriza bem o transe próximo. Ninguém seria capaz de nos tirar isso da mente. E aquele mesmo guia falou: Amigos, volteis para casa, talvez chegueis a vê-la com vida ainda. Tudo o que pudemos fazer foi feito, e mais se conseguiria quisesse Deus assim. Sucede, porém, que recebemos ordem superior em contrário. Um mensageiro das altas esferas trouxe-nos a carta de alforria enviada àquela alma trabalhadora e afeita às ações nobres. Embora vos seja triste o ato de separação, deveis sentir-vos alegres, porque é um caso digno de alegria, saber que um ente querido entrega seu destino aos cuidados de enviados do Senhor. Rejubilai-vos, pois, que a terra não dá muito dessas criaturas. Cantai glórias espirituais, porque ela vos será fiel e meiga inspiradora nas horas de necessidade. Dai graças ao céu, vós que tendes já tanto por que fazê-lo, pois um novo advogado estais por ter a lutar por vós em face dos torvelinhos tentadores do mundo. Nossas faces estavam banhadas por lágrimas, onde se mesclavam a dor, a saudade, o júbilo e angustiosas apreensões. Quantas emoções a um só tempo! Quando o guia partiu, levantamo-nos para as arrumações necessárias. Os empregados assim ouviram dizer das últimas de Sinhá Marta. Acabrunharam-se em extremo. 2 deles haviam sido pajeados por ela, natos que eram na fazenda e órfãos que ficaram de pai e mãe bem cedo. Enfim, morresse Sinhá Marta quando quisesse Deus, deixaria no mundo a envolvê-la um imenso halo de saudades e santos augúrios. Feliz quem assim se despede das obrigações que o Senhor lhe confiou.